Seja bem-vindo ao Conversa Capital. Recebemos esta semana Bernardo Ivo Cruz, professor convidado da Universidade Católica, doutor em Ciência Política e antigo secretário de Estado da Internacionalização. Muito obrigada por estar aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Muito obrigado pelo convite. Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento capital em Portugal. Face a tudo aquilo que está a acontecer ou que poderá acontecer, é capital que as organizações sensatas, moderadas, que percebem que os problemas são complicados e que é preciso respostas à altura dos problemas complicados, se entendam. E que conversem umas com as outras e que sejam capazes de olhar para lá da espuma do tempo e olhar para os problemas que eles de facto existem e que não se resolvem com meias medidas ou com facilitismos. As suas palavras podíamos adaptá-las quase ao que se passa nos Estados Unidos também, que é esse o propósito da nossa conversa hoje, no âmbito das eleições norte-americanas, que decorrem no próximo dia 5 de novembro. Se tivesse que fazer uma aposta, apostava em quem? Eu, se tivesse a fazer uma aposta, não apostaria em ninguém, não ia perder dinheiro sobre o que é que vai acontecer no próximo dia 5. Eu acho que ninguém sabe o que é que vai acontecer no próximo dia 5, por várias razões. Em primeiro lugar, porque todas as sondagens mostram que os candidatos estão muito próximos. Em segundo lugar, porque o sistema eleitoral americano é bizarro. Vem do tempo da Constituição, a Constituição vem do século XVIII. E, portanto, não é só quem vota em quem, é como é que depois esses votos se traduzem nos chamados grandes eleitores ou nas pessoas que vão, de facto, escolher a presidência. E isso varia conforme o número de estados e os habitantes do estado. Portanto, um voto, uma pessoa não significa no fim do dia um voto. Certamente. Significa, sei lá, uma pessoa na Califórnia elege 50 membros do colégio eleitoral e no Delaware acho que elege só 5 ou 6. Portanto, são muitas as variáveis. Vai ser muito difícil perceber quem é que vai ganhar. Há ali 5 ou 6 ou 7 estados que vão estar... São os decisivos, no fundo. Decisivos. E eu, se as sondagens estiverem alinhadas com aquilo que serão os resultados, a única coisa que sou capaz de apostar é que nós não vamos saber no dia 5 quem é que vai ganhar as eleições. Vamos ter depois um longo processo com tribunais e advogados e recontagens e queixas e culpas e angústias, até chegarmos finalmente a um belo dia, ou triste dia, depende de quem ganhar, e que saberemos quem é que vai ser o próximo presidente dos Estados Unidos. E as atenções estão muito concentradas nesta altura na Pensilvânia, que tem os 19 votos no colégio eleitoral e que tudo indica que vai acabar por decidir tudo, não é? É o que se diz. Exato, portanto, vai um bocadinho ao encontro das suas palavras de como o sistema é realmente bizarro, não é? Como referiu. O sistema foi desenhado para quando as pessoas que tomavam estas decisões andavam de cavalo e carruagem de um lado para o outro, usavam chapéus altos e pouco mais. E escreviam com penas. E, portanto, depois disso já se passaram 2 séculos e tal, mas o sistema manteve-se sempre pensado para aquelas pessoas que ninguém conhecia. Quando Kamala Harris anunciou a sua candidatura, efetivamente ela subiu nas sondagens e destacou-se do Donald Trump, mas com a continuação da campanha estamos a ver o processo inverter-se e realmente a chegar ao impacto técnico, ou então a própria Kamala Harris a ficar um pouco mais abaixo. O que é que isto significa? Significa que ela não soube agarrar os eleitores, ou foi o Donald Trump que acabou por ganhar uma franja que não a tinha ainda, nomeadamente ao nível da imigração? Eu tenho muita dificuldade em perceber o que está a passar nos Estados Unidos, porque eu tenho muita dificuldade em perceber o que é que o ex-presidente Trump pensa, quer ou diz. Tudo aquilo parece-me fora do mundo. As coisas que ele diz, as coisas que ele propõe, as coisas que ele faz. Por outro lado, e agora vou sair um bocadinho da minha zona de conforto, mas olhando para o programa eleitoral da candidata democrata, ela parece ser uma social-democrata nórdica europeia. Um grande papel do Estado, aumento de impostos, etc. Não tenho muita certeza como é que esse tipo de políticas, que na Europa seriam, podemos discuti-las, mas não as estranharíamos, como é que isso correria ou como é que isso corre no eleitorado americano. A economia americana é uma economia muito aberta, muito liberal, com muito pouca intervenção do Estado, que tem
provado bem. Aliás, uma das surpresas desta campanha é que a economia americana está a andar bastante bem. E, no entanto, isso não se tem traduzido em apoio ao partido que está neste momento no governo. O que é a tendência natural nas eleições é que as pessoas sentem-se mais confortáveis com o dinheiro que têm no bolso e com a disponibilidade que têm. Isso era um trunfo dela, ou seja, deveria era ser. a questão económica. Deveria ser. Mas ela, de facto, representa, se quiser, a ala mais à esquerda do Partido Democrático. A questão de ser mulher também tem interferência? Poderá ter. Nos Estados Unidos nunca elegeram uma mulher presidente. Vamos ver se é desta, mas seria uma grande novidade. Por outro lado, a campanha bizarra do ex-presidente Trump tem entrado, de facto, em eleitorados inesperados. O eleitorado negro, quando a Kamala Harris é ela própria negra, eleitorados mais pobres, mas aí já não é tanta. Até em alguma imigração, não é? E até em alguma imigração. Exato. Quer os eleitorados mais pobres, quer a imigração, há depois umas explicações que são sempre bizarras, mas que acontecem um pouco por todo o mundo. Um ex-primeiro-ministro de Luxemburgo, onde há uma comunidade portuguesa enorme, como sabem, contou uma vez aqui em Lisboa que estava a andar na rua e veio um imigrante português e disse: Senhor Primeiro-Ministro, há imigrantes a mais no Luxemburgo. E ele ficou muito espantado e disse: mas você é português, você também é um imigrante. Já não, eu já tenho um passaporte luxemburguês. Portanto há... É essa a perspectiva também que dos apoiantes do Trump, não é? Exatamente. O que eu acho sempre espantoso, devo-lhe dizer, e principalmente quando essa conversa então se passa em Portugal, onde nós temos longuíssimas tradições de milhões de pessoas que emigraram por razões económicas, à procura de melhores vida, eu fico sempre de boca aberta como é que há pessoas que dizem que nós temos uma identidade ótima, que temos um sistema esplêndido, que temos uma democracia. Bom, esses não dizem que temos uma democracia ótima, porque querem mudá-la. Mas, e depois, ao mesmo tempo, dizem que nós não somos capazes de gerir e absorver um número de pessoas que na Europa, e para grande espanto de quase toda a gente quando se fala nisto, o número de imigrantes económicos na Europa não chega a 6% das pessoas que moram na Europa. E, no entanto, nós temos uma série de países que começam a levantar graves e grandes questões sobre a imigração. Nos Estados Unidos, aqui na Europa, um pouco por todo o lado. Parece que tudo se resolve, ou tudo se resume a vivermos num mundo onde não há ninguém diferente de nós. Ninguém que reza a um Deus diferente, ou que coma umas coisas diferentes, ou que se vista de forma diferente, ou que pensa de forma diferente. O que para mim é completamente incompatível quando depois virem dizer que nós temos as melhores sociedades do mundo. Porque se nós temos as melhores sociedades do mundo, se nós, Portugal, somos independentes há quase 900 anos. Já passámos por tudo e por todos. Não somos capazes de gerir e integrar Isso é o problema que se passa também nos Estados Unidos. E é o problema também que se passa nos Estados Unidos. A questão do dinheiro das campanhas é sempre uma questão que se coloca, e no caso de Donald Trump teve um apoio do maior, do homem mais rico do mundo, o Elon Musk. Isso fez a diferença, ou faz a diferença, sendo que a Kamala Harris também tinha bastantes apoios, não é? Não são visíveis, enfim, não se manifestam da mesma forma, mas nesta campanha tivemos esse particular, ou seja, aparecer alguém com muito dinheiro a apoiar a campanha de Trump. Quando o presidente Biden anunciou que não se recandidatava e apoiou a sua vice-presidente, ela conseguiu levantar milhões de dólares muito rapidamente. E a certa altura até estava a conseguir mais financiamento para a campanha do que o candidato republicano. Os Estados Unidos têm uma coisa muito bizarra em termos de financiamento de campanhas, que é o chamado os Super PACs. O Supremo Tribunal de Justiça dos Estados Unidos abriu as portas a financiamento das campanhas fora do sistema. Qualquer pessoa pode organizar um conjunto de apoiantes ou de amigos que financiam ou que apoiam. Não podem financiar o candidato, nem se podem alinhar com o candidato. Na campanha. Mas podem financiar coisas que estejam ali à volta das ideias de quem nós gostamos.
Hum, Aliás, eu esta manhã estava a ler um jornal americano que dizia que há dúvidas sobre se o que o Elon Musk está a fazer não estará para lá daquilo que é possível fazer. Sim, porque ele está a oferecer dinheiro, não é? Ele está a oferecer dinheiro, ele aparece nos comícios, claro. ele discursa nos comícios, eu vejo mais nos comícios do que vejo o candidato ao vice-presidente republicano. Normalmente estamos habituados àqueles jantares onde são feitas ofertas. Sim, enfim. onde cada pessoa para ir comer 2 azeitonas tem que pagar uns milhares de dólares, mas é um sistema que para nós, para a Europa, é bizarro, porque nós temos Regras diferentes. regras muito mais rígidas. Agora, uma campanha nos Estados Unidos é caríssima. É um país do tamanho de um continente, onde cada um dos 50 estados é uma campanha própria. E de facto, embora a Kamala Harris tenha conseguido muito financiamento para a sua campanha, estamos a ver que os republicanos mantêm-se na corrida e não... Eu volto só àquela minha questão anterior, se é, do seu ponto de vista, isto e o facto de haver um novo eleitorado que fez Donald Trump acabar por subir nas sondagens. Terá sido essa circunstância? Ou... Eu não lhe sei dizer. Não sei o suficiente para perceber como é que uma pessoa que diz as coisas que o candidato republicano diz sobe nas sondagens. A única coisa que eu retiro dali é que os Estados Unidos estão profundamente divididos. Entre as pessoas que vivem nas margens, nas duas costas, e as pessoas que vivem no centro, entre pessoas que acreditam, são religiosos e não são, entre as várias etnias que compõem os Estados Unidos, parece haver muito pouco que une hoje em dia os americanos. E, acima de tudo, não parece haver nenhuma margem para diálogo ou para consenso ou para encontros. Não há nenhuma matéria em que aquelas duas pessoas que irão, um deles será eleito, consigam conversar sobre nada. E depois isso vai infectar ou vai poluir tudo o resto e também nos vai tocar a nós. O facto do presidente norte-americano Joe Biden estar neste momento com taxas de aprovação em mínimos de 2008 face a outros presidentes recentes, pesa sobre aquilo que é a prestação de Kamala Harris nesta campanha às presidenciais? É possível, e também há uma coisa que é importante. A questão da imigração tornou-se central na campanha e ela tinha a competência sobre a gestão da imigração. E quanto mais esse assunto é falado, mais se torna óbvio ou se torna fácil atacar a candidatura democrata. As pessoas votam racionalmente no seu pequeníssimo universo. Eu recebi uma mensagem há 4 ou 5 dias de um americano que eu conheço, que é um homem que fez muito bem a sua vida e, portanto, tem muito dinheiro, que me dizia: eu detesto tudo o que o Trump representa, mas vou votar nele. Vou votar nele porque eu neste momento pago 20% de impostos e se a Kamala Harris ganhar vou passar a pagar 45%. E, portanto, racionalmente, no pequeno universo que é a vida daquela pessoa, e dos seus filhos e da sua família, há uma racionalidade em votar no Trump, mesmo que ele deteste tudo o que o homem representa e tudo o que ele faz. Portanto, as razões que levam as pessoas a votarem variam muito com as suas circunstâncias e com as suas prioridades pessoais. Não tem sido fácil perceber-se grupos de eleitores. Aquela coisa que nós dizíamos: todos os latinos votam nos democratas, todos os imigrantes votam nos democratas, todos os cristãos votam nos republicanos, todos os empresários votam nos republicanos. Isso é difícil. Claro. Está muito misturado. E se houve uma altura em que nós conseguíamos perceber mais ou menos para onde é que os eleitores iam, eu neste momento não sou capaz de perceber para onde é que as pessoas vão.
Mas o facto de haver aqui uma percepção negativa em relação àquilo que tem sido a administração Biden pode, de facto, sempre, estar a obviamente, contribuir para um resultado contribuir menos favorável da candidata democrata. e dificultar a vida da candidata democrata. Outra questão que se tem colocado muito é a questão da Palestina. Diria que, de certa forma, o facto de Joe Biden ainda não ter conseguido um cessar-fogo em Gaza, de alguma forma está aqui a bloquear um apoio mais expressivo da parte do Partido Democrata, até porque na questão da Palestina temos uma divisão dentro do próprio partido. Temos uma divisão dentro dos Estados Unidos. Ninguém vai conseguir, ou antes, os Estados Unidos neste momento têm uma grande incapacidade de se impor, seja a quem for, porque nós não sabemos o que é que vai acontecer na próxima semana. Se houvesse 2 candidatos alinhados, ou 2 candidatos moderados, ou 2 candidatos sensatos, talvez o presidente Biden tivesse a oportunidade e tivesse a capacidade de trabalhar com o governo de Israel. Mas o governo de Israel está calmamente sentado à espera, como está na questão da Ucrânia também é igual, calmamente sentados à espera a ver se ganha quem ganha, porque se ganhar o Trump é uma conversa, se ganharem os democratas é outra conversa completamente diferente. Normalmente, em termos de política externa, as administrações vão se sucedendo sem grandes revoluções. Mesmo quando houve a transição do presidente George W. Bush para o presidente Obama, 11 de setembro e a guerra no terror que o presidente Obama não concordava, houve uma transição gerida. Aqui são 2 pontos de vista completamente diferentes. Se ganhar o Trump, Israel tem carta branca para seguir adiante. Se ganhar Kamala Harris, não. Se ganhar o Trump, o presidente Putin terá carta branca para seguir adiante. Se ganhar Kamala Harris, não. E, portanto, neste momento, há uma expressão que os americanos usam muito, que é o lame duck, que é quando nós estamos no poder, mas já não temos poder. Ainda lá estamos formalmente sentados na cadeira, mas já não mandamos nada. E o presidente Biden está completamente lame duck e ninguém vai tomar nenhuma decisão sem saber quem é que vai ganhar as eleições na próxima semana. Entretanto, ao longo desta campanha tem sido noticiado que Donald Trump terá alegadamente, já depois de ter saído da presidência, terá ligado cerca de 7 vezes ao presidente russo, Vladimir Putin, e enviado inclusive a testes Covid para uso pessoal do presidente russo. Que impacto é que isto pode ter na campanha em relação a Donald Trump? Na campanha não está a ter nenhuma. Seria expectável que essas histórias, assumindo que são verdade, que tivessem impacto na campanha, mas não estão a ter nenhuma. Agora, se forem verdade e se ele ganhar as eleições, vão ter um impacto enorme em tudo o que se passa a seguir. E isso sim deve nos preocupar a todos, e aqui em Portugal e aqui na Europa também. O ex-presidente Trump, o candidato republicano, quando a Rússia invadiu a Ucrânia, disse isso, está comprovado que disse, sobre o presidente Putin: o homem é um gênio, nós devíamos fazer o mesmo na nossa fronteira sul, ou seja, nós devíamos invadir o México. Não antevê nada de sorridente para ninguém, tirando para o Putin, se ele ganhar. Também já disse várias vezes que a NATO baseia-se, se quiser, o artigo operacional da NATO é o artigo 5º do tratado, que diz: um ataque a um Estado membro da Aliança é um ataque a todos os Estados da Aliança. E foi assim que a NATO conseguiu ganhar a Guerra Fria sem ter disparado um único tiro. Foi a certeza que, se atacasse um Estado membro da NATO, estar-se a atacar toda a Aliança do Atlântico Norte. O presidente Trump já disse várias vezes que o artigo 5º não é uma obrigação, é uma opção, que se os outros Estados da Aliança não se portarem como ele acha que se devem portar, os Estados Unidos não se sentem obrigados a defendê-los, etc, etc. Ontem, num debate na Nova, o Dr. Paulo Portas, sobre este assunto, disse com alguma graça: sem o artigo 5º, a NATO é uma ONG. Uma ONG interessante, mas é uma ONG, não é uma organização de defesa. A Europa não está preparada para Donald Trump? Eu acho que não.
Eu acho que a Europa não está preparada para Donald Trump. Eu acho que ninguém está preparado para Donald Trump, mas nós, em particular, não estamos preparados para Donald Trump. Mas não devia estar a fazer o trabalho de casa. Devia, mas se quiser, das 5 organizações internacionais, das quais Portugal faz parte de muitas organizações internacionais, mas das 5 principais organizações internacionais de que Portugal faz parte, a ONU, a NATO, a União Europeia, a Organização Mundial de Comércio e a CPLP, 4 estão a passar grandes dificuldades. A ONU, enfim, a Rússia faz parte dos 5 membros permanentes do Conselho de Segurança. São os 5 Estados que decidem, na verdade, o que é que se vai fazer no mundo inteiro sobre a paz e a guerra. A Rússia é um membro permanente do Conselho de Segurança e tinha a presidência do Conselho de Segurança quando resolveu invadir um Estado soberano e independente na porta ao lado, rasgando a Carta das Nações Unidas. Já antes disso, a própria ideia dos P5, dos 5 membros permanentes, já levantava uma série de questões do mundo. Porque estes 5 membros permanentes são os 4 que ganharam a Segunda Guerra Mundial, mais a China. Portanto, são os Estados Unidos, a Rússia, a China, o Reino Unido e a França. Na segunda metade, ou na primeira metade ainda do século XX, isto era percebível e aceitável. No século XXI é completamente inconcebível que não haja outras vozes no Conselho de Segurança, vozes importantes no Conselho de Segurança, que não haja uma voz da América Latina, que não haja uma voz da Ásia, que não haja uma voz africana. Isso seria diferente se o Donald Trump ganhasse e se a composição do Conselho fosse diferente ou não? Não, seria pior. Seria pior. Seria claro. pior. Mas as Nações Unidas já estavam muito fragilizadas. Há muito tempo que se fala na entrada do Brasil, há muito tempo que se fala na entrada da Índia, há muito tempo que se fala... Primeiro falava-se na África do Sul, depois a União Africana passou a pedir um Estado da União Africana. Ou seja, essa fragilidade abre palco a Trump, é isso? Essa fragilidade retira às Nações Unidas capacidade de agir. E depois, se juntar o que está a acontecer no Médio Oriente, então as Nações Unidas estão numa situação muito complicada. Se o Trump ganhar, o que parece certo é os Estados Unidos, que são dos maiores financiadores da Organização das Nações Unidas, deixar de financiar uma série de programas e uma série de agências. Tudo o que tenha a ver com aquilo que o Presidente Trump não gosta. Tudo o que tenha a ver com alterações climáticas. Coisas que ele fez também no passado, quando foi Presidente. Tudo o que tenha a ver com saúde sexual e reprodutiva, tudo o que tenha a ver com direitos das mulheres. Todas essas áreas que fazem parte, são muito importantes para a atividade das Nações Unidas, nós podemos esquecê-las. A NATO, veremos o que é que acontece, mas se o artigo 5º não conta, a NATO não conta. A União Europeia, e aí já não será tanto efeito direto do Presidente Trump, mas se ele ganhar, vai encontrar, sentado à volta da mesa do Conselho, os seguintes países que são hoje em dia ou governados diretamente ou ganharam as eleições, partidos que entendem que o Presidente Trump tem razão. Os Países Baixos, a Áustria, a Hungria, a Itália, a Eslováquia, a Letónia, a Suécia e a Finlândia. Então isso é uma vantagem. É uma vantagem para quem não gosta da ideia da Europa, ou para quem não gosta da ideia de moderação, ou para quem não gosta da ideia de democracia. Sim, para quem se assusta com as coisas que o Presidente Trump diz, isto não é uma vantagem. Uma vantagem para Trump. Para Trump será. Aliás, eu espero que o ex-primeiro-ministro Costa, quando se sentar à frente desta reunião de 10 que são governados ou que têm grandes maiorias de direita radical e 12 que não têm, não sei como é que ele vai gerir isto, mas enfim, veremos como é que ele faz isto. Então como é que se irá processar o relacionamento de Trump com esta Europa, com essa composição, do seu ponto de vista? Eu acho que nós vamos assistir a grandes conflitos dentro do Conselho Europeu. Vamos encontrar aquilo que não encontramos no Brexit. Quando o Reino Unido resolveu sair da União Europeia, toda a gente esperava que a União Europeia se desfizesse em questínculas internas, em discussões internas sobre como é que nos havíamos de lidar com o Reino Unido. Não aconteceu. A União Europeia manteve-se firme, manteve-se unida, manteve-se sólida, ao contrário do Reino Unido, que se desfez em várias discussões internas. Com esta composição do Conselho, será relativamente fácil, se já hoje será relativamente fácil para uma administração Trump dividir a União Europeia.
dividir o Conselho. E nós vamos ter que, se a NATO entrar em discussões ou perder eficácia, nós esperaríamos que a União Europeia fizesse aquilo que nunca teve que fazer, porque viveu estes anos todos debaixo da proteção da Aliança Atlântica. Esperaríamos que a União Europeia reforçasse o seu papel de política externa e de defesa. Só que para fazer isso é preciso que haja ou unanimidade no Conselho, ou pelo menos nenhum Estado-membro se opor a novos desenvolvimentos na política externa e defesa comum. Ora, com esta composição haverá pelo menos um, e é o que chega, para impedir que a União Europeia consiga reforçar o seu papel no mundo, tanto na defesa como na política externa. E, portanto, a União Europeia já de si vai ter uma vida complicada, e se o Presidente Trump ganhar, mais complicada se tornará. Com a questão da guerra ainda. Com a questão da guerra na Ucrânia, se o Presidente Trump ganhar, já sabemos que não vai haver apoio à Ucrânia do lado dos Estados Unidos. Aliás, o último apoio que foi prestado pelos Estados Unidos esteve semanas parado no Congresso porque os congressistas republicanos não deixavam avançar. Se a Casa Branca decidir que já não há apoios para a Ucrânia, ou é a Europa que assume este fardo, o que será difícil, o que será muito difícil, eu diria dificílimo, ou então não será ninguém. Ou então nós vamos chegar ao ponto, aí sim o Presidente Trump teria razão quando disse eu resolvo isto em 24 horas. Quer dizer, não há nem mais um apoio à Ucrânia, e portanto o Sr. Putin faça favor de resolver lá isso em 24 horas, porque eu prometi que era isso que ia acontecer. Se quiser mais duas organizações onde nós estamos, que são, uma está a correr mal, a CPLP e a Organização Mundial de Comércio. A Organização Mundial de Comércio corre mal há muito tempo. As últimas cimeiras da Organização Mundial de Comércio. A Organização Mundial de Comércio tem um painel, tem uma espécie de um tribunal, que não é bem um tribunal, mas que resolve disputas comerciais. Há mais de 4 anos que esse painel não reúne porque não tem o número de juízes necessários, porque os Estados Unidos não têm nomeado ninguém. E, portanto, dá 4 anos esta parte. A única coisa que a gente faz na OMC é tentar manter o que já existe, mas não avançamos mais nada. Se quiser, curiosamente, das 5 organizações que Portugal faz parte, aquela que está a correr melhor é a CPLP. Onde há uma agenda económica, onde os Estados vão falando. Uma aproximação à Rússia, há uma... em alguns países. Em alguns países, mas isso, se quiser, nós temos mais problemas com os BRICS do que com a CPLP. Quando houve a invasão da Ucrânia, o Brasil e a África do Sul e a Índia nunca tomaram posição em nenhuma das resoluções do Conselho de Segurança e da Assembleia Geral, abstiveram-se sempre. E a certa altura o ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia perguntava: mas porquê é que o Brasil se abstém? Porquê é que a Índia se abstém? Porquê é que a África do Sul se abstém? São democracias, nós também somos. O que é que se passa? E a justificação era os BRICS. Era a importância que os BRICS estava a ganhar na política externa destes países, e agora alargou, como sabem, de forma substantiva o número de Estados que faz parte e o papel que quer desempenhar. Veremos se será capaz ou não, mas os BRICS estão com muitas ambições de ocuparem um lugar que não existia, que o G20 nunca conseguiu ocupar, portanto, veremos. Em termos económicos, os Estados Unidos têm estado com um crescimento bastante robusto, olhando para aquilo que tem sido o crescimento na União Europeia. No entanto, uma sondagem feita pela Reuters diz que mais de 60% dos eleitores dos Estados Unidos estão indecisos nestas eleições e consideram que a política económica está a ir no caminho errado. A recuperação económica, é caso para dizer que a recuperação económica está a demorar a chegar ao bolso dos eleitores? Parece que está finalmente a chegar. Talvez um pouco tarde para a candidata democrata, mas os sinais parecem que finalmente estão a chegar. O desemprego está a diminuir, está em 6%, as taxas de juros também, a inflação também, portanto começa a haver sinais de que a boa performance económica americana está a chegar aos eleitores. Não irá a tempo, quer dizer, não será agora nestes próximos 4 ou 5 dias que as pessoas vão sentir no bolso o bom momento da economia americana. A economia americana tem uma outra coisa, que é muito liberal e tem muito pouco de intervenção do Estado.
e, portanto, há um índice que é o índice de Gini, que mede o desequilíbrio na distribuição de riqueza dentro dos países. Os Estados Unidos aparece no alto da maior parte das tabelas de desenvolvimento do mundo, de desenvolvimento humano, aparece bem colocado na maior parte delas. No índice de Gini aparece muitíssimo mal colocado. Está a níveis iguais à América Central e a alguns países da América do Sul. Portanto, dentro daquela opulência, daquela riqueza enorme que a economia americana gera, há grandes focos de pobreza e há muita desigualdade. Não que isso tenha preocupado muito os americanos anteriormente, mas se olharmos para esses aspectos, há de facto pessoas que vivem francamente mal e muito pobres numa sociedade e numa economia que gera uma riqueza gigantesca. Em relação ao futuro, e em relação, uma vez mais visto, se quiser, pondo o meu ex-chapéu de secretário de Estado da Internacionalização, qualquer uma dos candidatos levanta problemas importantes para Portugal e para a Europa e para os países que fazem negócio com os Estados Unidos. O Presidente Trump quer aumentar as tarifas a toda a gente, entre 10% e 20% para todos os países e 60% a 100% para a China, sendo que num comício ele terá dito que iria aumentar as taxas para a China 1000%, mas isso eu dou de barato que tenha sido uma retórica de comício. E, portanto, todas as economias que fazem negócio com os Estados Unidos vai se tornar muito mais caro colocar produtos nos Estados Unidos. Kamala Harris também não fala em descer as tarifas? Não fala em descer as que já estão, mas ela fala em continuar aquilo que o Presidente Biden fez, que é um programa de incentivos à economia e às empresas americanas. Um certo protecionismo. Um certo protecionismo. O mais famoso de todos, no caso da administração atual, é o Anti-Inflation Act. Reduction Inflation Act. Exato. Que é, no fundo, ajudas de Estado. O que fez com que, ou seja, o Estado americano... A Europa reagiu também a isso. A Europa reagiu. O Estado americano dá dinheiro às empresas, apoia às empresas, ajuda as empresas americanas a produzirem mais e a produzirem melhor. A Comissão Europeia, nós aqui na Europa, por causa do mercado interno, temos regras muito estritas sobre as ajudas de Estado, para permitir que Estados mais ricos, ou para impedir que Estados mais ricos não financiem as suas empresas face a outros Estados em que não têm tanta capacidade para o fazer e que ia criar distorções no mercado interno. A Comissão Europeia disse, nós podemos, face àquilo que os americanos estão a fazer, nós podemos autorizar ajudas de Estado que sejam compatíveis ou que sejam semelhantes ao que os Estados Unidos fazem. Portanto, se os Estados Unidos ajudarem com X milhões de dólares um setor, os Estados europeus também podem ajudar com o mesmo montante o seu setor, para manter a competitividade. Só que isso acontece para que os Estados que têm os X milhões de dólares nos seus orçamentos para colocar à disposição das empresas. Nem todos têm, a maior parte não tem. E, portanto, se quiserem, a globalização e a livre circulação económica, mesmo entre parceiros e aliados, já estava dificultada, continuará a estar se os democratas ganharem. Ninguém sabe exatamente o que é que vai acontecer se ganharem os republicanos, mas sabemos que tudo vai se tornar mais caro e mais difícil de entrar no mercado americano. Esse relacionamento comercial, nomeadamente com Portugal, é expressivo? Poderá ter realmente algum impacto daquilo que é o seu conhecimento? É importante. Os Estados Unidos são um parceiro comercial importante para nós. Os nossos principais parceiros são, dentro da União Europeia, são a Espanha, a França, a Alemanha e depois outros, mais um conjunto de países numa segunda linha. Fora da União Europeia, Estados Unidos, Reino Unido, e depois os nossos mercados tradicionais. Mas os Estados Unidos representam uma fatia importante das nossas exportações. O que é que podemos e do investimento fazer, eventualmente? Vai ser muito complicado, porque os nossos produtos, todos os produtos vão chegar aos Estados Unidos. Se forem os republicanos a ganhar, todos os nossos produtos vão chegar muito mais caro aos Estados Unidos. E naquela racionalidade económica, agora não do eleitor, mas do consumidor, olhando para as prateleiras do supermercado, isto que é feito no Wisconsin sai muito mais barato do que isto que é feito em Portugal, mesmo que o produto português seja melhor.
Portanto, é previsível que haja uma redução, que haja uma redução das exportações. Por outro lado, nós estamos a receber agora muito investimento americano. Os Estados Unidos descobriram Portugal. Turismo tem vindo a Turismo e também muitas empresas do setor tecnológico. Eu, quando estava no governo, visitei um conjunto grande de empresas da costa oeste, nomeadamente na Califórnia, e havia um grande interesse pelo nosso sistema universitário e científico. E se for ver as empresas americanas que estão a instalar em Portugal, muitas vêm do setor tecnológico e estão-se a instalar à volta das universidades. Muitas, nomeadamente no Porto, na zona do Porto. Portanto, é que toda aquela zona, a Universidade do Porto, a Universidade de Aveiro, a Universidade de Trás-os-Montes, a Universidade do Minho, aquilo criou ali um bom ecossistema de inovação tecnológica que tem atraído muito investimento americano. Mas é previsível que haja aí também impacto nesse investimento em Portugal, ou esse movimento ao contrário não se vai verificar? Dependerá daquilo que forem as dificuldades que depois a Europa venha a criar em resposta àquilo que possa acontecer nos Estados Unidos. Porque nada disto fica sem resposta. Não vai acontecer os americanos criarem taxas de acesso aos produtos europeus nos Estados Unidos e nós ficarmos do lado de cá sem fazer nada. Portanto, haverá uma resposta e uma contra-resposta e vamos assistir. Portanto, ficaremos sempre condicionados àquilo que for a política da União Europeia. Portugal, por si só, não pode tomar determinada posição que favoreça as exportações nacionais. Nós fazemos parte do mercado comum e, portanto, as regras que se aplicam à entrada de produtos ou à entrada de investimentos aplicam-se. Nomeadamente nos produtos, nos bens e serviços. Há uma questão. A atual composição do governo facilita o relacionamento com os Estados Unidos, no caso de uma vitória de Trump, por exemplo, ou não? Isso é uma boa pergunta. Eu nunca tinha pensado nisso. Bom, se os democratas ganharem, tudo como danos, quartelem Abrantes. Se ganharem os republicanos, as relações fazem-se Estado a Estado. Portugal não tem, neste momento, nenhuma questão internacional bilateral. A única questão internacional que nós temos neste momento é com a Rússia, por causa da invasão da Ucrânia. Nós tínhamos um problema que acabou há 25 anos atrás, quando Timor-Leste decidiu e pôde escolher o que é que queria fazer da sua vida, e depois disso as nossas relações com a Indonésia estabilizaram-se. Portanto, nós temos uma longuíssima tradição de conversar com toda a gente. O que, aliás, não podia ser de outra forma. Portugal é um pequeno país que só sobrevive num ambiente internacional minimamente gerido, minimamente regulado. Nós somos os maiores apoiantes, nós e os países dimensão e características semelhantes à nossa, somos os maiores apoiantes de um modelo multilateral, com regras, com leis, com formas de gerir os conflitos. E somos particularmente interessantes e bons em conseguir conversar com toda a gente. Independentemente do governo que esteja. Independentemente do governo que lá esteja. E é isso que faz com que nós sejamos o único país do mundo que tenha tido o Presidente da Assembleia Geral das Nações Unidas, Diogo Freitas do Amaral, o Secretário-Geral das Nações Unidas, António Guterres, o Presidente do Conselho Europeu, a partir de dezembro. Estava a pensar no anterior. Sim, esse também. E o Presidente da Comissão Europeia. Não há nenhum país do mundo, grande, pequeno, médio ou de outra dimensão, que tenha conseguido colocar tantos quadros. Obviamente todas estas pessoas eram e são altamente competentes e capazes, mas isso não chega nas relações internacionais para se chegar onde estas pessoas chegaram. E isto representa uma vantagem competitiva e um posicionamento que Portugal tem tido ao longo de toda a democracia, portanto ao longo dos últimos 50 anos, de dizer: o nosso papel no mundo é conversar com toda a gente. E Donald Trump eventualmente estará na mesma disponibilidade relativamente ao governo português? Isso temos que lhe perguntar. Não faço a menor ideia como é que será mais favorável, menos favorável Trump também a questão olha no sentido contrário, para Portugal, não é? Ou para a nossa diplomacia. Portugal estruturalmente é um país da NATO, da União Europeia, da língua portuguesa, atlantista e aberto ao mundo. E, portanto, é o que nós somos.
E dito isto, nós temos a capacidade de conversar com toda a gente. Quando se começaram a levantar muitas questões em relação à China e ao relacionamento dos aliados ocidentais com a China. Essa também é outra questão. Que é outra questão, sim. Como é que nós nos posicionamos? Nós posicionamos muito bem. Nós Portugal, temos uma relação comercial com a China. nós temos uma relação comercial com a China, nós temos uma relação política, somos o país europeu que tem relações, o segundo país europeu mais antigas com a China. O primeiro europeu a chegar à China foi o Marco Polo. Lá foi ele a pé, por ali afora. Nós fomos de barco, cansámos-nos menos e chegámos lá de uma forma tecnologicamente mais interessante. Nós ainda estamos em meio da transição de Macau. O processo de transição de Macau ainda vai durar mais uns 20 anos. E nós temos uma boa relação com a China. Ninguém pensa que nós não somos o que somos. Que nós não somos europeus, ocidentais, membros da NATO e que atlantistas e, portanto, que o nosso posicionamento do mundo toda a gente o conhece. Mas toda a gente reconhece também que dentro desse quadro nós somos daqueles que conseguem ainda conversar com a China. E a China não vai desaparecer. Isso no futuro quadro previsível, não é? Que vantagem é que isso tem para nós e no contexto europeu no relacionamento com os Estados Unidos? Se ganhar o Presidente Trump, qualquer relação com a China vai ser muitíssimo complicada. Mas a China não vai desaparecer do mundo. Quer dizer, não vai ser, no dia 5 o senhor ganha e no dia 6 os chineses vão-se embora. Alguém vai ter que continuar a conversar com a China. Tem que haver... nós não podemos ignorar um país daquela dimensão e com aquela capacidade. E tem que haver pessoas, e tem que haver países, e tem que haver diplomacias que consigam conversar com a China e que consigam dizer à China o que está a acontecer e consigam ouvir da China aquilo que os preocupa e que seja capaz de construir essas pontes e transmitir essas mensagens. Nós temos essa capacidade. Portugal, não há muitos países no mundo que consigam fazer esse papel de construtor de pontos honesto. Pode ser uma vantagem será certamente uma vantagem, a não ser que enlouqueçamos todos coletivamente e que digamos nós não queremos falar com os países com os quais não gostamos. Houve uma altura na minha vida que trabalhei em Bruxelas e trabalhava na relação entre a União Europeia e África. E estávamos numa reunião do Conselho dos Estados-membros a preparar um documento sobre como é que a União Europeia deveria conversar ou se deveria relacionar com a África. E a certa altura houve um Estado qualquer que disse sobre esse assunto a União Europeia conversa com toda a gente. E outro Estado disse, não, sobre esse assunto nós só conversamos com aqueles Estados que concordem connosco, que vejam o assunto da mesma forma do que nós. E houve um terceiro país que disse assim, sobre isso, em África, só com aqueles que conversam connosco, vai ser uma conversa muito curta, nós não vamos ter ninguém com quem conversar. Nós corremos esse risco. Corremos o risco de, quebrando as pontes e quebrando as ligações, não haver ninguém com quem conversar. E se nós não tivermos ninguém com quem conversar, então isto vai ser impossível de gerir, porque não vai haver ninguém que vai agarrar no seu país ofendido e vá-se mudar para Marte ou para a Lua. Estamos cá todos e todos teremos cá estar. E Portugal pode desempenhar esse papel de uma forma eficaz. Nós não impomos nada a ninguém, nós não assustamos ninguém, e portanto nós estamos na posição ideal de ser capazes de conversar com todos, de ouvir toda a gente, e como dizem nos negócios estrangeiros, uma boa negociação é uma negociação que chega ao fim em que toda a gente está um bocadinho infeliz. Não estão completamente infelizes, mas todos estamos um bocadinho infelizes. Todos tivemos que ceder alguma coisa para que aquela negociação chegasse a bom porto. E durante o tempo em que esteve no Ministério dos Negócios Estrangeiros, quais é que foram as maiores dificuldades que sentiu nas relações diplomáticas com os Estados Unidos, já no período de transição de Donald Trump para Biden? Eu não vou contar nenhum segredo ou nenhuma conversa mais difícil que tenha tido, mas este nosso posicionamento de falar com toda a gente e não excluir ninguém das conversas, muitas vezes tem que ser explicado aos nossos aliados. Aconteceu a mesma coisa, por exemplo, quando, e aí eu não estava envolvido, isso é nos jornais, portanto posso dar este exemplo, quando o primeiro-ministro António Costa assinou aquele acordo ou aquele entendimento com o primeiro-ministro Boris Johnson do Reino Unido. Nós fomos o primeiro país a assinar um acordo com o Reino Unido pós-Brexit.
E como foi reportado na altura, muitos dos nossos parceiros europeus não entenderam o que é que nós estávamos a fazer, e muitos perguntaram se nós estávamos a quebrar a unanimidade E também havia um relacionamento histórico. muito histórico. Exato. É a mais antiga aliança em vigor do mundo inteiro. Exato. E de facto nós temos que conversar com os britânicos, como temos que conversar com os chineses, como temos que conversar com toda a gente. Não é possível não conversar, a não ser que nós entendamos que isto ponha-se de parte da diplomacia e que avancem a outra forma de gerir os conflitos e as questões, que é com as Forças Armadas. Na verdade, temos estado aqui a abordar as consequências para a Europa, já falámos da China, da Rússia, dos Estados Unidos. No fundo, que impacto é que esta vitória de Donald Trump a acontecer vai ter nesta nova ordem geopolítica que se está a formar, no fundo, porque há aqui uma quebra de poderes dos Estados Unidos, não é? A sua influência a nível internacional, uma ascensão da China, da Rússia, que parecia que estava, enfim, adormecida. Que impacto é que será mais célere esta mudança ou nem por isso? Eu acho que sim. Eu acho que se o Partido Republicano ganhar essas eleições, os Estados Unidos vão tornar-se muito mais isolacionistas. E, portanto, o resto do mundo, quando há vácuo de poder, alguém o ocupa. Não vamos ficar à espera que os Estados Unidos daqui a 4 anos, voltem a voltar ao mundo. Portanto, se isso acontecer, as organizações e os grupos de países vão ter que olhar para si próprios com muita atenção e pensar o que é que nós vamos fazer. A União Europeia terá alguma capacidade de agir se conseguir gerir esta confusão internamente que lá vai. E nem estamos aqui a pôr sobre a mesa a hipótese das eleições na França e na Alemanha correrem mal. Mas que existem. 2 países também que, sob o ponto de vista económico, com muitas dificuldades nesta altura, não é? Exatamente. A Alemanha em particular. E são os 2 países que ainda hoje são o motor da União Europeia. Quando a França e a Alemanha se entendem, o resto da União Europeia acompanha. Quando os dois não se entendem, temos que trabalhar muito e muito mais para conseguir chegar a algum lado. A União Europeia foi construída desde o início, ali com um pequeno soluço histórico na década de 50, como uma organização política, com um objetivo político, mas não militar. Há um escritor americano, um cientista político americano, que dizia que a União Europeia vive num mundo de paz perpétua pós-kantiano, em que tudo se resolve através da cooperação, dos negócios, da diplomacia, etc. E que os Estados Unidos continuavam a viver num mundo real em que as Forças Armadas têm um papel importante a desempenhar. A União Europeia já não é tão pós-kantiana, mas continua a viver num mundo de paz e de negociações. Se o sistema internacional se continuar a desagregar, nós, quando o muro de Berlim caiu, nós vivemos ali 10 anos de um mundo magnífico, em que as Nações Unidas ocuparam um lugar importante. Muitos dos problemas do mundo resolveram-se, muitas das aflições do mundo resolveu-se. Acabou o apartheid e a independência da Namíbia, a democratização da América Latina, a democracia da Indonésia e a independência de Timor-Leste. Estivemos na fronteira de um acordo entre Israel e a Palestina, não fosse o primeiro-ministro Rabin ter sido assassinado, num processo que estava a andar muitíssimo bem de entendimento entre os 2 países. E por aí vamos. As Nações Unidas organizaram 25 conferências internacionais onde os tratados e os acordos que se chegaram nessa altura entre 1989 e 2001 são ainda aqueles que nos regem hoje em dia, porque já não foi possível depois disso alterar praticamente nada, com exceção, tiro-se-lhe o chapéu, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E depois, com 2001, com a queda das Torres Gêmeas, esse ambiente internacional de paz e concórdia desapareceu. Mas desapareceu ainda com uma potência dominante. Essa potência dominante já não é tão dominante assim hoje em dia.
apareceu a China, a Rússia voltou a mover-se com interesses diferentes e muito no âmbito daquela relação com o que a Anna Applebaum chama a corporação dos autocratas. Mas a ameaça torna-se maior. A ameaça torna-se maior sem os Estados Unidos. E é preciso que as democracias se entendam. E as democracias não são só a União Europeia. Eu acho extraordinário como é que nós não trabalhamos mais com grandes democracias do mundo. Como é que nós deixamos que a Índia, a China, a Índia, o Brasil, a África do Sul, por exemplo, tenham tanto interesse e tanta ligação aos BRICS e não consigamos trazê-los para uma plataforma mais alargada de relacionamento de países democráticos, da Europa, das Américas, a Austrália, o Japão, a Coreia do Sul, etc, etc. Esses países, esse conjunto de democracias que existem um pouco por todo o lado, coordenam-se muito menos e trabalham muito menos juntas do que os autocratas. É uma coisa extraordinária. Mas na verdade a Rússia, se Donald Trump ganhar, poderá vir a ter aqui uma ascensão súbita que a Europa deve temer, até por causa da guerra na Ucrânia. Eu acho que sim, porque o presidente Trump diz que tem um relacionamento ótimo com o presidente Putin e que tem uma grande desconfiança em relação aos seus aliados. Eu não sei se é verdade ou não aquilo que agora está a ser dito na campanha durante esta última semana, em que o ex-presidente Trump é estruturalmente um ditador. Ele diz coisas estarrecedoras, como usar as Forças Armadas Americanas para resolver os problemas com os seus inimigos internos e outras coisas do género. Mas se ele estiver estruturalmente mais próximo dos ditadores do que dos democratas, nós vamos ter um problema muito grande para resolver. Se é que vamos ser capazes de resolver. Além das eleições para a presidência dos Estados Unidos, será também eleito 1/3 dos lugares do Senado e mais de 400 lugares na Câmara dos Representantes. Que relevância é que esta votação tem e como é que pode impactar a liderança do futuro presidente dos Estados Unidos? Eu vi uma sondagem, que vale o que vale, mas eu vi uma sondagem que indicava que havia a possibilidade de os republicanos ganharem tudo. Ganhar a presidência, ganhar o Senado, ganhar a Câmara dos Representantes e têm já uma maioria significativa no Supremo Tribunal. O que significaria, se isso fosse verdade, ou se isso for verdade, que todo o sistema de checks and balances, de controles democráticos dentro dos Estados Unidos estariam postos em causa. Há também a famosíssima agenda conservadora, que o ex-presidente Trump tem dito que não tem nada a ver com aquilo, mas que lembra e responde a algumas das frustrações do primeiro mandato do ex-presidente Trump, que era a dificuldade que ele teve em gerir as entidades, as organizações e as agências independentes no governo federal americano. Eu quero fazer isto e ninguém fazia porque toda aquela gente era independente e não tinha que responder à Casa Branca. Uma das coisas que se sabe que os republicanos querem fazer caso ganhem as eleições é substituir todos esses corpos independentes por pessoas que façam aquilo que a Casa Branca quer fazer. Portanto, se isso acontecer, nós vamos viver numa democracia muito falha, muito coxa. Porque uma democracia não é só eleger pessoas. Isso é o mínimo. Onde facilmente a tal ditadura de que se fala pode se impor. Quando nós pensamos numa democracia, nós pensamos, vamos a votos. Mas isso é o mínimo dos mínimos, quer dizer, sem isso não há, mas é preciso muito mais. É preciso haver direitos, liberdades e garantias individuais e coletivos, é preciso haver Estado de Direito e independência dos tribunais, é preciso haver mecanismos de controle. O Congresso ou o Parlamento controla o Executivo, os tribunais controlam toda a gente e ninguém, e todos eles são independentes ou o mais independente que for possível serem. Sem tudo isto a funcionar ao mesmo tempo, nós não temos uma verdadeira democracia. Nós tivemos em 2024 o maior número de eleições da história da humanidade. Tivemos mais de 70 eleições em que 4 mil milhões de pessoas foram chamadas a votar. Metade da humanidade foi convidada a votar. Algumas dessas eleições foram em países absolutamente
extraordinários do ponto de vista da democracia. A Rússia teve eleições. Na Coreia do Norte, de vez em quando há umas eleições. O senhor que lá está ganha com 90 e tal % dos votos, mas eles vão a votos, como se fossem. Não chega, nós temos eleições. E há uma coisa que também é interessante lembrar. Se procurar na internet encontra-se isto facilmente. Quando o presidente George W. Bush foi inaugurar o seu quadro na Casa Branca. A Casa Branca tem, todos os presidentes têm quadros, eles e os cônjuges, caso haja cônjuges. E houve uma cerimónia uma coisa assim muito familiar e até divertida, quando se foi inaugurar, quando George W. Bush e a Laura Bush foram inaugurar os seus quadros, sendo a administração Obama. Portanto, o casal Obama recebeu o casal Bush, mais os Bushes todos, e houve uns discursos, umas histórias. A Michelle Obama agradeceu à Laura Bush a forma como ajudou a integrar as suas filhas naquele ambiente que deve ser estranho de educar duas adolescentes na Casa Branca. E a certa altura o presidente Obama diz uma das tradições que acompanha a democracia americana desde a sua fundação é a transição pacífica e educada do poder. Quem ganha toma o poder e quem perde ajuda e coisas. E eu gostava de agradecer aqui ao Jorge a forma como nós fizemos a transição de poder de uma administração para outra. Mal sabia o presidente Obama que o sucessor dele não ia de todo fazer uma transição pacífica do poder para a pessoa que veio a ganhar as eleições a seguir. Nada na administração, naquilo que nós pensamos que venha a ser a administração Trump, naquilo que o presidente Trump diz, naquilo que o presidente Trump fez quando era presidente. Não passa pela cabeça de ninguém invadir-se o Parlamento porque não se gostou dos resultados de umas eleições em que se perdeu. Nada nos deixa descansados do ponto de vista do funcionamento da maior democracia do mundo. Agora, a democracia americana e os Estados Unidos são um país muito resiliente, muito inventivo, muito ágil. Eu não acredito que acabemos com uma ditadura feroz, mas que podemos acabar com uma democracia mais fragilizada e uma presença no mundo dos Estados Unidos muito menor, isso podemos. Para concluirmos, e aproveitando essa questão que falava da transição enfim, presumindo que pode haver aqui realmente algum impasse em se apurar o verdadeiro vencedor das eleições, será um momento para também a Europa se preparar para essa mudança, e o que é que deve a Europa fazer, o que é que deve Portugal fazer nesse caso? Eu espero que a Europa já se esteja a preparar, porque a gente não pode esperar pelo dia 5, ou dia 6, ou dia 7, ou quanto tempo demorar até sabermos quem é que ganhou as eleições. Eu acho que o período que tivemos mais tempo à espera de um resultado foi na eleição de a primeira eleição de George W. Bush, em que ele chegou ao Supremo até se decidir que tinha sido ele a ganhar. Eu espero que a Europa já se esteja a preparar. A União Europeia tem uma estrutura que é uma célula de pensamento prospectivo que trabalha a 50 anos de distância. Eu espero que esse trabalho esteja agora talvez mais próximo. Nostradamus europeu. Nostradamus europeu, mas que estejam a pensar a 1 ou 2 meses e não a 50 anos de distância. Eu espero sinceramente que estejamos a ter as conversas que temos que ter. Eu acho que Portugal pode contribuir para esse diálogo. Nós não vamos, obviamente, renegar nem afastar um dos nossos principais parceiros e um dos nossos principais aliados, sem o qual dificilmente se consegue gerir o mundo de uma forma multilateral e com base no direito, etc. Mas, quer dizer, nós podemos, como se costuma dizer, esperar pelo melhor, mas preparados para o pior. E as empresas portuguesas? As empresas portuguesas têm que ter muita atenção, porque eu vou dar um exemplo que também é público. A EDP tem um grande investimento nos Estados Unidos. E capital chinês. Teve que demonstrar, quando entrou nos Estados Unidos, principalmente porque é uma área estratégica, que o capital chinês não teria qualquer influência na atividade da EDP nos Estados Unidos. E teve que demonstrar ao regulador americano e às autoridades americanas que conseguia fazer essa separação absoluta
entre o que é o capital chinês e o que são as decisões tomadas pela EDP nos Estados Unidos. Todas as empresas, todas as organizações vão ter que dançar ao tom da música que sair de Washington. Mas era bom que se preparassem melhor do que nos preparámos coletivamente para o Brexit. Ninguém esperava que o Brexit acontecesse, os próprios britânicos não esperavam que o Brexit acontecesse. Ninguém se preparou para o Brexit. Eu era presidente da Câmara de Comércio Portuguesa no Reino Unido, quando foi o Brexit. Nós tínhamos reuniões relativamente de tempos a tempos das câmaras de comércio regulares, exatamente, das câmaras de comércio europeias no Reino Unido. E reuníamos com um tom de pronto, isto vai passar, vai-lhes passar a maluqueira, vão continuar na União Europeia e tudo volta a ser o que era, e pelo menos resolve-se esta questão de uma vez por todas. Estão dentro, estão fora, estão ou não estão. Que a verdade é que quando acordámos às 4h30 da manhã de um dia muito chuvoso de junho, veio-se a descobrir que afinal ninguém sabia o que é que ia acontecer, ninguém se preparou para o que ia acontecer, nem nós nem eles. Eu espero que nós tenhamos aprendido alguma lição do que aconteceu no Brexit, agora o que poderá acontecer ou não nos Estados Unidos na próxima semana. A ver, chegamos ao final e conventualmente lançamos algumas palavras para uma resposta rápida. A primeira é sustentabilidade, um desafio coletivo. É isso, eu escrevi um livro com esse título. A ciência é absolutamente clara. A atividade humana está a alterar o clima. E veja-se o que aconteceu hoje na Espanha. Quando nós estávamos aqui com incêndios, havia inundações na Alemanha. Todo este processo é muito complicado. Pedi uma resposta rápida, mas deu-me um tema interminável. É para sabermos que era o seu livro. Nós temos que ser capazes de fazer aquilo que a ciência, ou dar resposta àquilo que a ciência nos diz, que é, está tudo a mudar. Mas, ao mesmo tempo, nós não podemos, por exemplo, se quiser falar só das empresas, as empresas têm que dar resposta às alterações climáticas, têm que agir sabendo que há alterações climáticas. Existe um acronómico que é o ESG, Ambiente, Social e Boa Governação para as Empresas. As empresas têm que trabalhar nesse quadro do ESG, mas há uma quarta sustentabilidade que as empresas têm que garantir, que é a sustentabilidade económica e financeira. E, portanto, nós temos que encontrar um equilíbrio entre aquilo que a ciência nos diz e aquilo que é preciso fazer para que as economias não colapsem, mas não nos podemos esquecer que a ciência está-se nas tintas para aquilo que nós pensamos. A ciência vai continuar a avançar, a dizer aquilo que tem que dizer. Se nós não ouvirmos a ciência, o problema será nosso. Só mesmo para uma questão rápida de significado. 1968. Esse foi o ano em que eu nasci. Eu nasci em janeiro de 68, vim a tempo para o maio de 68 para assistir às revoluções e às confusões. Quem nasceu em 68 teve uma vida, comparado com quem nasceu em 2000, teve uma vida bastante resguardada. Eu não tinha idade para me preocupar com a crise do petróleo de 73, portanto, nasci numa família classe média confortável e, portanto, a minha única preocupação enquanto crescia, ou na minha juventude, foi a crise da SIDA. Inteligência artificial? Inteligência artificial vai mudar tudo. Vai mudar tudo e ninguém está a pensar muito a sério sobre o que é que vai acontecer. Eu tenho 5 ou 6 perguntas que, quando estava no governo, tinha a hipótese de ir falar com pessoas muito inteligentes no mundo inteiro e fazia sempre as mesmas perguntas e ninguém me soube responder a nenhuma delas. Portanto, eu acho que a bola de cristal da Comissão Europeia a olhar a 50 anos, espero que olhe a 5 ou a 6, que é quando nós vamos ter que gerir o impacto da inteligência artificial. Luís Montenegro? É o nosso primeiro-ministro, é um homem moderado. Espero que corra bem, porque se não correr bem a ele, não corre bem a ninguém. Fiquei contente de o PS e o PSD terem-se conseguido entender nesta questão do orçamento. Achei aquela
longas semanas de uma novela interminável bastante preocupante. Nós temos muitos desafios pela frente e se o PS e o PSD não são capazes de conversar sobre as coisas importantes, lá sobre as outras coisas, enfim, cada um é como é. Mas há coisas que são muito importantes, a inteligência artificial, as alterações climáticas. Se esses dois partidos não se entendem sobre as coisas muito importantes, nós não vamos ser capazes de dar resposta a elas. Tempos livres? Gostava de ter mais do que tenho. Tenho algumas frustrações, eu gostava de saber tocar música, que não sei. Gosto de ler, gosto de viajar, enfim, aproveito o máximo que posso. Família? Muito feliz na minha, que toda a gente tivesse o mesmo grau de felicidade que eu tenho, seriam bastante felizes como eu sou. Saudade? Não me diz muito, naquela coisa portuguesa da saudade, coisas. Tenho muitos amigos. Eu vivi em 4 países diferentes, além de Portugal. Vivi na Bélgica, no Reino Unido, no Brasil e em Timor-Leste. Em todos esses países tenho amigos. Tenho saudades deles, obviamente. Mas se alguma virtude as redes sociais têm, é que nos permite ir conversando e mantendo essas linhas. Portugal? É um país muito improvável e de grande sucesso. Um país que tem quase 900 anos de história, entalado entre a Espanha e o mar, sem recursos naturais e sem riquezas naturais, com uma população muito diminuta e consegue estar sempre no terço superior do desenvolvimento humano, é muito melhor do que o crédito que nós lhe damos. Acho que o país merece muito mais crédito que aquilo que nós coletivamente lhe atribuímos normalmente. Bernardo Ivo Cruz, muito obrigado por ter estado aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Pode rever este Conversa Capital com o professor convidado da Universidade Católica, Bernardo Ivo Cruz, no site da RTP. Nós regressamos para a semana, sempre neste dia, esta hora, e claro, contamos consigo.